Estou lendo aqui o livro de Oséias, a partir do capítulo 9, versículo 8. Israel é devorado pelas potências aliadas, algo sem valor, que não atingiu seu propósito divino, um julgamento selvagem, que está longe da sua manada, vendeu-se para os seus amantes, voltando às figuras de linguagem da prostituição de capítulos anteriores, com o toque irônico de que essa prostituta dá presentes em vez de recebê-los. Talvez os tributos de 2 Reis 19:3, mas o resultado é inevitável. Eles deixarão de ser uma nação. Nenhuma das tentativas de esclarecer o versículo 10 é convincente. Talvez GNB seja a ideia de que eles irão contorcer-se debaixo da opressão assíria, o que está próximo da NVI ou RSV, NEB. Eles deixarão de ungir os seus próprios reis. Ambas requerem emenda textual. Nos versículos 11 a 14, Oséias volta ao tema do culto, com renovadas ameaças de castigo. Altares que têm o propósito de remover pecados, na verdade aumentaram o pecado por meio do mau uso dedicado a Baal. Vê comentário de 4:8. Enquanto a lei de Deus, evidentemente conhecida ao profeta de forma escrita, é tratada como algo estranho. Versículo 13. Eles oferecem sacrifícios, traduz uma frase obscura no hebraico, por dedução do contexto. Compare 8:13 com 9:9, Jeremias 14:10. Os sacrifícios deles não podem cegar o juiz para os seus delitos. O juízo predito inclui Judá e Israel. Versículo 14. Isso é o resultado de terem esquecido o seu Criador. O Criador está relacionado à eleição de Israel. Salmo 100, Malaquias 2:10. E não à sua criação física. Acerca de voltarão para o Egito. Versículo 13. Vê comentário de 7:13 a 16. E 9:3. O Deus esquecido lembra o pecado do povo e cancela a sua escolha. 3. A glória se vai. Oráculos acerca da queda de Israel. 9:1 a 12:1. Aqui temos 5 subseções afirmando e lamentando a queda da graça de Israel. É mais difícil determinar as conexões entre esses oráculos. Primeiro, festas sem alegria, 9 do 1 ao 9. As alusões repetidas a eventos cultuais sugerem que Oséias anunciou esse oráculo na festa dos cananeus no outono. Ele censura a alegria que acompanha a ocasião, porque Israel está sob ameaça de ser deportado. O GNB parafraseia de forma apropriada o versículo 10b. Parem de celebrar as suas festas como os pagãos. Confira 7:8, Efésios 4:17 na NEB. Ellison ressalta que a ênfase mosaica no livramento histórico da escravidão no Egito, Levíticos 23, 42-43, tinha passado para o pano de fundo no culto da colheita canaanizado. Assim, a observação acerca da prostituição na era de trigo tem um significado duplo. Não há somente prostituição cultual, mas também adoração de falsos deuses. A referência dual ao Egito e à Síria, como em 7:11, leva à dedução de que os lugares de castigo têm sentido figurado, de forma que o Egito significa a lembrança da eleição divina aqui, em 7:16. A Síria finalmente tornou-se
o lugar do exílio de Israel. 2 Reis 17:6. Os versículos 4 destacam a miséria do exílio vindouro. Não haverá ofertas nem celebrações festivas, em Salmo 137, do 1 ao 6. Assim, a observação acerca da prostituição na era de trigo tem um significado duplo. Não há somente prostituição cultural, mas também adoração de falsos deuses. A referência dual ao Egito e à Síria, como em 7:11, leva à dedução de que os lugares de castigo têm sentido figurado, de forma que o Egito significa a lembrança da eleição divina aqui, e em 7:16 e 8:13. A Síria finalmente tornou-se o lugar do exílio de Israel. 2 Reis 17:6. Os versículos 4 destacam a miséria do exílio vindouro. Não haverá ofertas nem celebrações festivas. Em Salmo 137, do 1 ao 6, um exemplo do tipo de reação quando isso aconteceu. Versículo 4. Templo do Senhor, como em 8:1, apresenta um problema. Não pode ser uma referência ao Templo de Jerusalém e deve significar outro lugar de adoração dedicado ao Senhor, embora isso provavelmente não seja permitido no exílio. O versículo 6 indica que enquanto os israelitas estão morrendo no Egito, as suas próprias terras são tomadas pelas ervas daninhas. Em retrato de desastre total, ver também 10:8. Os seus tesouros de prata, as urtigas vão herdar, é corrigido de forma precária na neve. As areias de Sirte vão destruí-los. MC Keatin propõe. Táfnis os lamentará, o que se encaixa bem nas linhas precedentes. Os versículos 7 poderiam ser um oráculo distinto e podem ser interpretados como um diálogo entre o profeta e o povo. O que teria acontecido na festa postulada como plano de fundo dos versículos 1 a 6. A última parte do versículo 7 é então uma reação hostil à primeira parte, como em Amós 7, do 12 ao 17 e Jeremias 20, do 1 ao 6. Um ouvinte responde à predição de castigo. O profeta é considerado um tolo, etc. O que o profeta responde que, como sentinela que vigia Efraim, ele tem a responsabilidade de se opor à iniquidade do povo. O versículo 8, então, é um comentário acerca do fato de que o ódio pelos servos de Deus vem de sua própria casa. Vê outra proposta na Nebe, em que, como parte do castigo, o profeta será feito louco para que não apresente a genuína palavra do Senhor. O versículo 8, na Nebe, é incompreensível e MC Keatin prefere. O profeta é a sentinela de Efraim com o meu Deus. Nessa versão, o restante do versículo mostra como os profetas se tornam agentes do desastre iminente porque enganam o povo. E o versículo 9 amplia a descrição da atividade dos profetas, ao passo que na NVI, o versículo 9 continua a denúncia contra o povo. Ver também Ellison, página 134, outra proposta de tradução deste texto tão difícil. A ideia do profeta como sentinela é desenvolvida em Ezequiel 33, 1 ao 9. Versículo 9, os dias de Gibeá pode ser uma referência à designação de Saul, 1 Samuel 10, ou ao crime horrendo de Juízes 19, 22 ao 30. Comentário de 10, do 9 ao 10. 2. Fruto apodrecido, 9:10 a 10:2. Essa seção contém uma série de ditos retrospectivos da história de Israel. Ellison enxerga aqui a prefiguração da doutrina do pecado original. No versículo 10, uvas crescendo no deserto seriam uma bênção fantástica para quem as encontrasse, enquanto os primeiros frutos de uma figueira expressam as esperanças de colheita. Essa foi a alegria do Senhor em Israel no Êxodo, Jeremias 2, 2 e 3. Mas a sua promessa desmoronou em Baal-peor.
Uvas crescendo no deserto seria uma bênção fantástica para quem as encontrasse, enquanto os primeiros frutos de uma figueira expressam as esperanças de colheita. Essa foi a alegria do Senhor em Israel, no Êxodo, Jeremias 2:2, mas a sua promessa desmoronou em Baal-Peor, como é narrado em Números 25, do 1 ao 5. Uma história de aberração sexual bastante próxima da acusação central de Oséias. Uma importante lei espiritual é enunciada na última linha do versículo 10, tornando-nos bons uns ou maus de acordo com aquilo que admiramos. O aspecto positivo disso está em Filipenses 4:8. A fuga da glória, lembra 1 Samuel 4:21, pode simplesmente significar a queda da honra em virtude da ausência de filhos, mas quando eu me afastar, sugere que o sentido pretendido é a glória do Senhor. Aí ocorre somente aqui em 7:13, dois trechos que se encaixam bem, porque Israel se afastou do Senhor. Eles sofrem a miséria dessa retirada dele. O versículo 13a é obscuro. A nebe traz como filhotes de leão, surgem somente para ser caçados, talvez uma alusão à prática assíria da caça e leões. Mas o sentido geral do trecho está claro. Quando o Senhor se retira, a fertilidade e a fecundidade vão junto. Mesmo que nasçam filhos, serão mortos. O versículo 14 poderia ser uma maldição em um contexto ou uma bênção em outro. Em vista do fim inevitável dos descendentes, seria um ato de misericórdia nos três Em vista do fim inaceitável dos descendentes, seria um ato de misericórdia não tê-los, embora em geral os filhos sejam a herança do Senhor. Salmo 127:3. Assim, as expectativas dos adoradores no festival não são satisfeitas, não há visão da glória do Senhor, nem bênção alguma de fidelidade. A referência a Gilgal, versículo 15, obviamente significa mais para Oséias do que poderia significar para nós. Confira lugares de nomes enigmáticos semelhantes em 6:7-9:9. Talvez possamos associar este local em 4:15 e 12:11 como lugar de culto a falsos deuses. A nebe prefere o tempo passado, que aponta para a proclamação de Saul como rei e que oferece sacrifícios ilegais ali. 1 Samuel 11:15 e 13, do 8 ao 11. Confira também o comentário de 10:10. Mas as práticas do Senhor odiei e não os amarrei, mas reforçam os terríveis perigos do pecado. Knight comenta acerca disso que Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador, visto que em última análise são inseparáveis, mas versículo 14:4. Acerca da minha terra, vê comentário de 8:1, embora aqui provavelmente seja figurado em relação à terra. Talvez aqui também sejam sugeridos os problemas matrimoniais de Oséias. Confira 2:3. Assim, o povo rejeitado, no versículo 17, vagueia pobre entre as nações, uma profecia cumprida após a queda de Samaria em 722 a.C., e desde lá Israel perdeu sua identidade. O trecho de 10:1-2 introduz uma metáfora nova, embora relacionada, da videira viçosa. Há dificuldades de tradução aqui. A AEG traz vide estéril, mas a mensagem está clara. A prosperidade conduziu à religião falsa e não à verdadeira adoração. Confira também 13:6. E o resultado é igualmente inequívoco, a destruição dos santuários. Colunas sagradas, confira 3:4. Eram pedras verticais, simbolizando a religião cananeia da deidade masculina e banidas pela lei de Deus, Levíticos 26:1. 3. Reis e culto inúteis, 10 do 3 ao 10. Essa seção prediz a abolição tanto da monarquia quanto do culto, porque desde os primórdios eles não somente foram inúteis, como estiveram na raiz de todos os fracassos nacionais. Os versículos 3-4 podem ter sido anunciados após o assassinato de Peca, 2 Reis 15:30,
mas poderiam ser postulados com a previsão de uma situação futura. Assim, a NTLH traz eles, vão dizer, visto que os governantes não fizeram nenhum esforço para cumprir as suas promessas do dia do coração renovadas anualmente, então eram juramentos falsos. Por isso as demandas eram corrompidas e se tornavam ervas venenosas na política, em vez de serem ervas terapêuticas. Assim, a fraqueza e a corrupção no trono conduziram ao uso crescente de procedimentos na corte usados para prever a justiça, sem dúvida, conjugados com subornos. O versículo 5 destila escárnio sobre o ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven, vê comentário de 4,15, sendo Deus deveria cuidar dos seus adoradores. Em vez disso, eles é que estão preocupados para a segurança dele. Esse esplendor que possuía vai se retirar. Assim como havia acontecido com a glória de Efraim, 9,11, as expressões se regozijavam e foi tirado, tem sons semelhantes em hebraico. A certa altura, a coisa em si vai para a Assíria, como tributo para o grande rei, acerca do qual, vi comentário de 5,13, para a vergonha de Israel. No terror vindouro, o rei e os santuários serão eliminados e os refugiados irão buscar abrigo nos montes. Confira o versículo 7 e 8, uma profecia retomada por Jesus. Em Lucas 23:30, por João em Apocalipse 6:16, acerca dos dias de GBA, vê comentário de 9,9. O duplo pecado poderia ser os dois eventos mencionados aí. Outras possibilidades são a menção de dois eventos desconhecidos a nós, o culto e a monarquia davídica ou a rejeição do verdadeiro reinado e continuação do cisma, ou que duplo seja um sinônimo de muito grande, confira em TLH, muitos pecados. 4. Arando na iniquidade, 10 do 11 ao 15. Mais uma vez, Efraim é comparada a uma bezerra, mas agora a uma bezerra treinada. Primeiro havia recebido a tarefa agradável de trilhar, Deuteronômios 25:4. Porém, mais tarde foi obrigada a arar a terra. Semelhantemente no deserto, Efraim tinha um serviço leve, mas depois de entrar na terra prometida, teve de labutar cultivando a terra. Aplicado aos âmbitos moral e espiritual, versículo 12, o jugo da lei incluía a responsabilidade da justiça, do amor leal e de buscar o Senhor. Confira 2:19-20, 4:1 e 6:6. Solo não arado encaixa-se na figura de linguagem da vaca que tem de começar a fazer o trabalho pesado. Justiça traduz Sedeque, que é uma essência, um relacionamento correto com o Senhor, que por sua vez conduz ao livramento, de forma que o significado salvação seria apropriado. O que Efraim fez na prática, no entanto, estava muito longe das evidências de Deus. Versículo 13a, impiedade, mal e engano. Ao confiar nos seus próprios esforços, o povo sofre derrotas militares. Não há registro remanescente do saque de Betel Arbel, mas a crueldade aqui descrita não era incomum e poderia ser esperada pelo povo derrotado de Efraim. Quando amanhecer aquele dia faz sentido. Mas confira a Nebe, que traz tão certo quanto amanhece o dia, e a GNB é assim que a batalha começar no alvorecer do dia. 5 Deus Santo Pai, 11:1 e 12:1. O título de McKettin da A11 do A11 é interessante. O filho pródigo. Deus é apresentado como um pai dividido entre amor e severidade em relação a seu filho obstinado. Eu o amei é mais bem traduzido por G.A. Smith por eu comecei a amá-lo. Confira 9:15 nem TLH. Foi ali que comecei a odiá-los. Assim, o tratamento de Deus
com Israel foi dada, como sempre, em Oséias, desde o Egito. Confira 12:9, 13:4. Mas como em 9:10 e 13:1, eles caíram nos braços dos Baalins, a quem ofereceram sacrifícios e queimaram incenso. Conquanto a última expressão seja mais bem traduzida em 4:13 pela RSV, por fizeram ofertas. Os versículos 3 e 4 destacam de forma vívida a paternidade de Deus ao apresentarem os dias iniciais de Israel, com Deus em termos de um bebê aprendendo a caminhar. Talvez com base nas experiências de Oséias com os seus próprios filhos, depois que Gomer o deixou. A Neb corrige de forma extensiva esse texto para manter essa analogia, e isso resulta em um bom sentido geral do texto. Curou é difícil no contexto. O termo é usado em sentido redentor em 5:13, 6:1, 7:1, 14:4. Mas esse sentido é inadequado aqui. Eu cuidava deles em TLH, faz sentido. Assim também como a ABJ. Compare o trecho todo com a parábola da criança abandonada pelos seus pais em Ezequiel 16. Podemos observar que a paternidade de Deus aqui é moral e espiritual, em contraste com as ideias físicas dos cultos a Baal, e é coletiva em contraste com a interpretação individual no Novo Testamento. Contudo, o comportamento da criança suscita a ira do pai, afirmada de maneira mais intensa do que é G em Provérbios 3, 11 e 12, em que a filiação continua ao longo de todo o castigo, ao passo que aqui o castigo é a quebra do relacionamento. Outras versões modernas seguem a Septuaginta ao omitir o não antes de voltarão ao Egito, versículo 5, mas a NVI entende a frase como uma pergunta. Ellison afirma que a negação pertence em forma alterada ao final do versículo precedente, embora Shane observe que nenhuma maneira convincente de encaixá-la com a formulação aqui tem sido proposta. Se com a ARA também, a RC e a CF mantivermos a negação, podemos ter um pressentimento do fracasso da política pró-Egito do rei Oséias, como descrito em 2 Reis 17:4. Em todo caso, a disciplina severa está à espera de Efraim, além da derrota militar e exílio. O texto dos versículos 6 e 7 é muito problemático. A NVI oferece uma tradução tão boa quanto possível. A Neb, o versículo 7 vislumbra o povo clamando ao seu Deus elevado, e não ao Senhor, vê comentário de 7:16. Em seguida vem 3 oráculos distintos, cada um de 2 versículos. Os versículos 8 e 9 são a apresentação mais refinada no Antigo Testamento da tensão entre o amor e a justiça de Deus. Ellison. Não vemos a resolução desta tensão antes da cruz, pela qual Deus pode ser justo e justificador. Romanos 3:26. O pano de fundo de 11:1 ao 7 pode bem ser Deuteronômio 21, 18 ao 21, que exige que pais entreguem um filho rebelde à sentença de morte. Agora o Pai Divino não se acha capaz de fazer isso. Admá e Zeboim ficavam próximas de Sodoma e Gomorra, Gênesis 10:19, e foram evidentemente destruídas na mesma época, Deuteronômio 29:23. O Senhor, porém, é incapaz de fazer algo assim com Israel. No versículo 9, devemos preferir a Neb. Não vou voltar atrás e destruir Efraim, visto que não sabemos de nenhuma destruição anterior para justificar a expressão da NVI. Não tornarei a destruir Efraim. Ellison traduz o versículo 9 em forma de pergunta. Não executaria eu a minha ira violenta? Etc., achando que a ideia atraente
achando que a ideia atraente de que Deus não vai executar a pena completa não tem lugar no Antigo Testamento, mais que a pena é executada na história, enquanto a restauração é escatológica. No entanto, o ponto vital é: pois eu sou Deus e não homem. Pais oferecem seus filhos à morte e maridos se divorciam de suas esposas. Mas Deus nunca vai abandonar o seu povo escolhido. Isaías 49:15. Assim, o santo mostra que o seu comportamento transcende o melhor da humanidade. Confira também Isaías 31:3. Quer dizer, 31:3. Ezequiel 28:2, Números 23:19, Oséias 20, versículo 10 e 11. Mostram como a compaixão divina vai atingir o seu propósito, chamando o povo do exílio depois dos desastres dos versículos 5 e 6. Observe o uso diferente do conceito de Deus como leão de 5:14, 13:7 e de Israel como aves do de 7, 11, 12. A fórmula de oráculo, palavra do Senhor, ocorre somente aqui em 2:3:16. Os dois versículos seguintes concluem essa seção de profecia, 9:1, 12:1, e resumem o pecado de Israel, particularmente a sua conduta dupla em relação à Síria e ao Egito. A menção de Judá, versículo 12c, é inesperada. Incerta também é a intenção do trecho. A tradução da NVI é desfavorável a Judá, mas pode fazer sentido. Mas no hebraico, o santo não está no singular, como no versículo 9, mas no plural, o que poderia ser um artifício de ênfase, ou por outro lado, poderia ser traduzido por os ídolos ele considera santos, como Naneb. Até mesmo a palavra traduzida por Deus, que é El, pode bem indicar uma deidade cananeia. 4 lições da história, 12:2, 13:16. Agora seguem 4 oráculos breves acerca da tradição histórica, uma meditação acerca da história do relacionamento de Israel com Deus. MC Ketin, voltando atrás no tempo, para antes do êxodo ao ancestral comum de Efraim e Judá, Jacó, o que é algo singular nessa profecia. Primeiro, o engano de Jacó, 12:2-9. As figuras de linguagem judiciais que deram início à segunda seção 4:1 são repetidas aqui, a acusação traduzindo novamente a mesma palavra do fato de Jacó ter suplantado primeiro seu irmão e depois Deus. Versículo 3 está associada com as práticas comerciais enganosas de Efraim. Versículo 7. O termo Judá, como em 11:12, é inesperado aqui, embora possa ser atribuído a um editor do Reino do Sul. Ellison sugere que poderia indicar que o pecado em questão não é peculiar a Israel. Jacó, introduzido como progenitor de ambas as nações, é tratado de forma menos favorável do que em Gênesis, e também a ordem de tratamento dos eventos é diferente. Versículo 3 alude a Gênesis 25:26, com o verbo usado, como em Gênesis 27:36. Os versículos 3b e 4 refletem o jogo de palavras de Gênesis 32:28, mas o versículo 4 retorna a Gênesis 28, do 11 ao 17, a não ser que Oséias considerasse Betel o lugar da luta com o anjo. O versículo 4 é ambíguo no original. Com base nele, não fica claro quem prevaleceu, se Jacó ou o anjo. Não há referência ao choro no incidente de Peniel em Gênesis. Poderia ser traduzido em Gênesis 33, 4-10, que Jacó, depois de se encontrar com Esaú, chorou e implorou o seu favor. Se for este o caso, Jacó fez prevalecer o seu caminho 2 vezes por meio
de diversos artifícios sobre o seu irmão e sobre Deus. Assim ele aparece como o arqui-enganador. O tempo do verbo muda no final do versículo 4 e o substantivo está ausente, talvez sendo suprimido no versículo 5. Versículo 5. Ellison traduz essa parte de forma adequada por em Betel ele se encontrava conosco e lá ele falava conosco, apresentando um desafio aos ouvintes imediatos de Oséias, possivelmente no santuário de Betel, em vista da doxologia do versículo 5. O versículo 6 aplica a mensagem ao leitor usando algumas das grandes palavras de Oséias. Volte, lealdade resede, o comentário de 2:19, a justiça também, Miqueias 6:8.